Bora, pessoal, começar a análise aqui pelo Nasdaq hoje, tá? Ontem à noite, eu identifiquei pelos 5 minutos essa zona aqui, ó, esse range price aqui, ó. Aqui é a retração de fibo semanal, tá? E aí a gente teve esse movimento aqui com rompimento forte, tá? Deixando o nosso range price aqui, fez o pullback nesse candle, tá? Depois saiu, pagou o primeiro e o segundo alvo aqui, ó. Primeiro, o segundo alvo, voltou, e aí pagou mais alvos aqui, depois voltou lá embaixo para capturar mais liquidez. Beleza? Vamos ver o que se passou aqui ontem. Vamos lá. Ontem a gente teve um candle de baixo forte, né? Candle de baixo forte, capturou a mínima. E capturou a mínima aqui embaixo. Capturou, tá? Hoje já sweepou os fundos. Não tá tendo força para passar daqui, pessoal. Tá? Veio aqui na região, provavelmente uma ineficiência aqui de alguma hora que eu tinha marcado. E virou, tá? Virou e está testando a retração semanal do 38. Tá na faixa de Gaza, tá? Região perigosa de operar, tanto para compra quanto para venda. A gente vai ter essas retrações. Então o CPI hoje vai estourar. Isso aqui para cima ou para baixo, tá? Vamos analisar aqui, ó, 4 horas. Eu já vi lá em cima uma grande ineficiência, tá? Aqui é a mínima de ontem. Vou marcar aqui. E lá em cima tá a máxima. Deixa eu ver se eu vou posicionar aqui. Máximo de ontem aqui. O máximo da semana lá em cima. Tá? Tem uma regiãozinha de interesse aqui. Fazer um pullback. Vamos ver se vai ter força. Tá? Subiu no overnight. Continuou subindo, fez retração. Candle de indecisão. E agora tá aí tentando fazer alguma coisa. Numa hora, lateralização, tá? Numa hora eu já vejo que deixou também aqui uma região de interesse, tá, pessoal? Ó, região bonita aqui, ó. Nosso range price, ó. Veio, trabalhou e tá entregando os alvos. Aqui pode ser a reversão, tá? Pode ser a reversão daí. Então vamos lá. Tem essa região de interesse aqui. Também tem esse range price aqui, ó. Bem bonito. A partir do preenchimento aqui dessa ineficiência, da retração semanal, estourou outra retração semanal, tá fazendo um pullback aqui na resistência, parou aqui na resistência. Então esse preço, ele pode fazer pra gente esse movimento aqui, ó. Tá? Bateu ali, vinha aqui dentro, preencher essa ineficiência e entrar força compradora, tá? O direcional do dia, pra atacar lá em cima. Por que lá em cima? Porque eu tenho 2 pontos de liquidez forte aqui, ó. 2 topo duplo que ele caiu sem fazer o sweep aqui, sem tomar essa liquidez, tá? Então ele vem no movimento de baixo, captura a liquidez para trás, tá? Testa a região de demanda aqui, faz fundo, joga para cima, quebra estruturas internas, tá? Vem quebrando estruturas internas, faz topo duplo, enche de stops aqui em cima, volta para preencher a ineficiência que deixou, testa a nossa região de interesse do nosso range price, já quebra a estrutura interna aqui, ó, nesse movimento. Vamos esperar o pullback, tá? Não é que a gente vai esperar o pullback, a gente pode vender descendo aqui, tá? Mas o direcional eu acredito que mais forte pode ser esse, tá? Depois ele vai bater aqui dentro, tá? Não sei até onde o pavio pode vir. E depois, talvez, eu acredito que ele vai puxar alta aí, tá? Pela estrutura que ele vem formando. Então, nesse momento, o preço lateral hoje talvez vai ser um dia, espero que dê oportunidade para nós aqui, mas é um dia agarrado, porque ele vai gerar liquidez, gerar stops para 8,5, ele dá porrada, tá? Vamos filtrar mais aqui, tá? Numa hora não tem muita coisa para cima não, tá? Tem só retrações aqui, tem essa região aqui que é forte também, né? Ao contrário, né? O range price na descida, tá? Aqui resistência, tá claro? Em média de 230 minutos, formando resistência aqui também. Média de 15 minutos lá em cima, tá? Esse preço pode agarrar aqui, pessoal, ficar trabalhando nessa lateralização aqui, ó. Até mais tarde um pouco, tá? Ele pode fazer, tentar romper, não passar, cair, depois ir, tá? Se ele manter assim e cair também, beleza, só tem que tomar cuidado com o falso rompimento aqui, ó. Tá? E ele fazer isso aqui, ó. Mas que ele vai cair pra preencher essa ineficiência aqui, pra subir. Se ele for subir, né? Ele vai fazer isso aqui, tá? Ele vai voltar aqui dentro. A mínima do dia pode ser onde vai segurar aqui, tá? A mínima de ontem. Pode ser que ele só entra aqui e vai embora, pode ser que ele desce até aqui e vai. Pode ser que ele venha até na resistência aqui, no suporte aqui também vai. A região inteira é essa aqui. Então, não deu pra gente fazer nada na live. Espero o preço trabalhar aqui, ó. Um formato assim e quebrar aqui, ó. Na hora que ele quebrar forte o primeiro topo que estiver quebrando fundo, é porque ele confirmou. Ele desce pra fazer o dever de casa, gerando liquidez. Quando ele atingir um ponto, ele vai voltar forte, tá? Ele vai fazer isso aqui forte, ó. Tá? Um candle forte, 2 candles fortes. Tá? Ele vai fazer isso aqui. Tá? Aqui pode já estar nosso range price. Se você quiser pegar na confirmação, espera fazer o N. Marca aqui, espera o pullback para subir. Mais claro do que isso aqui não tá. Não tem, tá? Vamos filtrar ali nos 5 minutos. Média de 200 flat, preço flat. Tá? Não só a média de 200, a 20 também tá flat. Então, o mercado hoje para nós, ó, tá bem feio, tá? No índice, tá? Região boa de compra aqui, ó. Preço vir. Trabalhar aqui dentro. Jogar pra cima o comprador ali. Preço vir aqui, ó. Depois quebrar a estrutura aqui, ó. Pega aqui, compra, sobe. Range price nosso tá aqui dentro da região de uma hora, tá? Ainda tem uma quebra aqui ainda. Importante, tá? Pra baixo não tem nada. Então a região é essa aqui.
Ah, vou comprar no toque. Cuidado, se vier forte, tá? Porque às vezes ele pode culpar view só, dar uma cutucadinha aqui nesses fundos aqui e ir embora. Então se vier muito forte, na hora que vocês for fazer o trade, se nós não tiver aqui, tá? Espera, se vier muito forte, espera, pra ver se ele vai romper. Se ele falhar o rompimento, aí sim, talvez ponha a ordem na saída aqui, ó. Ordem de compra aqui, na saída do range, tá? Já sobe pegando a tua ordem e indo embora. Na hora do CPI, tá? Na hora do CPI, o que vai acontecer? Se ele não tomar topo aqui, ó, e começar a cair antes, tá? Aí o que acontece? O CPI pode só pavilar aqui dentro e puf, subir reto, com força pra cima. Se ele não tomar ali em cima, porque ele vai deixar muita liquidez aqui e lá pra cima, tá? Se na hora do CPI, por ele estiver trabalhando perto aqui, cuidado, tá? Cuidado. Porque o CPI ele pavila, então ele pode pavilar mais pra baixo aqui e depois subir. Se bem que eu acho que o CPI não faz muito pavio, não, ele já abre forte. Não dá pra adivinhar também como é que vai ser, né? Então é isso, não tem nada, tá, pessoal? Nasdaq não tem nada. O S&P fez um movimento um pouquinho diferente, né? Fez um topo aqui, quebrou uma estrutura, perdeu a resistência, perdeu o suporte aqui. E aí ele tá trabalhando na média de 205 minutos, tá, que legal. Tá? A média tá como um imã, não tá deixando o preço nem subir nem descer nesse exato momento. Talvez tem médias maiores aqui travando o preço por baixo ou por cima, vamos ver. Não tem. 15 minutos não tá aqui. Ó, 30 minutos tá no preço. 1 hora. Tá no preço também, ó. Sabia. E 4 horas aqui. Então as médias maiores estão todas no preço. Só de 15 minutos que estão pra cima. Tá, vamos analisar aqui no time frame maior aqui. Semanal. 2 candles fortes. E agora a correção. O preço já travou aqui, ó. Na retração semanal aqui embaixo, na 61.8. Ou melhor, na 0,61, né? E tá tendo uma retraçãozinha. Tá? Vamos ver aqui no diário o que aconteceu. Ó, já tomou. Fundo de ontem. Ancorando aqui na 20 do diário. Tá? Vamos ver no 4 horas. Flat zona, média de 4 horas aqui. Pra baixo não tem eficiência. Se o preço cair, pelo menos no 4 horas. No 4 horas ele não tem nada pra fazer. Vou ver no time frame menor se ele tem alguma coisa pra buscar. Tá? Pra cima tem. Tá? Pra cima tem. Não, ele já até deu um toquinho aqui, tá? Ele já entrou aqui. Então, pra ele cair, ele teoricamente não precisa subir mais um. Pelo 4 horas. Vamos filtrar mais aqui por 1 hora. Ele ainda deixou um pouco de gap ali em cima pra ser fechado. Tá? Tem uma mínima aqui, ó. De segunda. Na região. Vamos ver o que tem aqui. Abrir um pouco a árvore aqui. O que acontece, pessoal? Aqui eu tive um fundo, teoricamente, quebrando estruturas internas, tá? Mas não teve força. Não é um fundo que renovou o máximo, tá? Os vendedores dessa região que venderam, jogou lá embaixo, veio para encher ineficiência, buscar liquidez, região de demanda, os compradores aqui subiram, tá? Quebrou estruturas internas, ó. Aqui tinha liquidez aqui. Com esse movimento aqui, ele limpa os estoques aqui, e a mesma região que esses caras venderam, eles venderam aqui de novo, tá? E o preço tá voltando, teoricamente, voltou. Daqui partiu o movimento que capturou ali em cima, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui atrás aqui. Essa análise aqui tá bem mais complicada que o do Nasdaq, tá? A gente entender aqui, tentar entender o direcional de hoje. Então eu tenho fundo, já rompendo o topo, quebrando estruturas, confirmando em cima. Tá? Então isso aqui pode ser uma volta de captura de liquidez para ele tentar renovar lá em cima. Tá? Ele faz esse movimento aqui, joga para baixo, quebra estruturas internas, ó, faz o pullback ali agora e pode ser que ele caia mais, tá? Pode ser que ele caia mais. Para ele não cair aqui, a gente precisa, deixa eu apagar aqui, a gente precisa que esses compradores que compraram aqui, que subiu para cá, que subiu aqui, tá? Ó, esse movimento aqui foi da fala do Trump, né? Na sexta-feira. Então o mercado renovou o máximo ali, capturando essas liquidez aqui de cima e virou. Já quebrando a estrutura aqui, ó. Tá. Lado interessante. Aqui, tá segurando um range price nosso maior aqui, ó. De 1 hora. E quebrou a estrutura interna aqui, ó. Da última pernada. Se a gente filtrar, tá? Agora eu vou filtrar um pouco mais pra vocês entenderem. Qual que é a última pernada que a gente teve de baixa? Foi essa aqui, ó. O mercado vem no pivô. Tá? Entra na região de interesse. Não perde ela. Tá? O comprador daqui sobe pra cá, de novo. E com esse movimento aqui forte, ele consegue quebrar a estrutura interna. Volta pra fazer o pullback. Vou apagar um pouco essas linhas. Deixa eu abaixar um pouquinho o gráfico aqui. Então, desse fundo, ele quebra esse topo. Nesse topo, nessa subida, ele deixa uma ineficiência aqui, ó. Então ele rompe essa estrutura, vem aqui e volta para preencher a ineficiência. Dessa região aqui agora, esse player tem que defender aqui e jogar para cima para renovar esse topo, tá? Então aqui eu tenho uma quebra de estrutura interna, de 1 hora, tá? Só que no 4 horas que a gente identificou, houve um interesse desse camarada, vende forte, faz o pivô, entrega lá, foi lá na média, volta na ineficiência de 4 horas e já tá entregando uma baixa. Então, cara, tá difícil. Sinceramente, não tá fácil entender esse viés aqui, tá? Porque ele tá apontando pros dois lados. No 4 horas, ele faz essa. Começa. Ele faz o toque aqui e já derruba. Tá? E aqui eu tenho um range price muito bonito de baixa, né? Ele não chegou lá na borda da caixinha, tá? Não
não chegou lá na borda. Pode ser que ele venha subir mais, testar a região, pode ser. E aí ele tá trabalhando pra nós. Tem, ó, tem retração aqui, tem aqui e tem aqui. Então, no 4 horas não dá pra entender o que ele pode fazer. Porque o que acontece? Tá vendo aqui, ó, como é que ele respeita esse suporte? Só que olha o tamanho do pavio. Num gráfico de 5 minutos a gente operando, a gente pode tomar violinada. Você vende, o preço faz isso aqui e volta e depois sobe, né? A gente sabe que esses pavios aqui é rejeição. O tempo gráfico menor foi lá e voltou, né? Aqui tem uma característica de ombro, cabeça, ombro também, que é um padrão de queda, né? Quebrando já a estrutura. Então tá apontando também que pode ser pra baixo. Pra baixo eu não vejo nenhuma ineficiência pra ele preencher. Aqui ele fez, ó. Não preencheu inteira, né? Mas ele fez o toque e ele foi embora. Média da flat, 4 horas. Uma hora tem uma abaixo dela. 30 minutos, o preço tá abaixo. Só de 15 minutos que tá ali em cima. Tá, tá bem difícil essa aqui, tá? Não tá fácil não. Vamos ver 15 minutos aqui. 15 minutos mostra aquela pernada pra nós que a gente viu numa hora, tá? Fundo e rompe topo, tá? Volta e aí acumulou aqui. Tá? Esse movimento, no tempo gráfico menor, é característico de alta, tá? Característica de alta. Ele vem, e outra olha como é que ele vem comprimido, sem força, pra cair. Então ele vem fazer esse movimento pra preencher alguma coisa, tá? Acho que numa hora, no 4 horas, a gente viu que tinha um range price aqui que ele vem. Ele vem capturar esse fundo aqui também, tá? A minha preocupação é no 4 horas que eu vi esse movimento aqui, ó, tá? Quebrando estrutura. E aí por que ele travou aqui, ó? Porque o fundo do 15 minutos é aqui. Ó. Rompeu, fez o pullback ali e devolveu, tá? Então tá bem difícil aqui. Tá? Aqui eu tenho uma quebra na alta, aqui eu tinha ineficiência que deixou na quebra, ele já preencheu e não quer cair, tá? Então pode ser que ele faça esse movimento aqui. E aí eu tenho que tomar cuidado para operar sempre, por quê? Primeiro que tá lateral, segundo que tá esperando o CPI. Então talvez hoje seja melhor operar depois das 8h30. Depois que o avista abrir, provavelmente vai deixar uma zona, um range price bonito, tá? Então eu tenho uma média de 200 aqui, eu tenho a de 30 aqui, eu tenho a de 1 hora aqui, e o preço trabalhando embaixo das duas, eu tenho de 4 horas aqui no fundo, e tenho de 5 minutos aqui. Olha como é que tá embolado. As médias de 200 tudo perto, só de 15 minutos que tá um pouquinho mais longe. Então, por que não o preço pode fazer isso aqui, né? Sair das médias aqui e buscar de 15 minutos. Ok? E aí daqui, aí só Deus sabe. Porque aqui também é um 50% do 4 horas aqui, e testa o fundo do nosso range price de baixo. Tá? Então daqui, aí ele pode tudo. Ou ele bate aqui, e o 4 horas fala mais alto, junto com essa média que dá uma confluência e derrete. Ou daqui, ele segue subindo. Tá? Bate aqui, faz um pullback nesse topo aqui, ó. E renova. Tá? Aí vai depender dos dados. Dos dados e como o mercado vai direcionar, né? Certo? Então essa aqui é pra mim a análise do S&P também. Não vejo muito interesse em nada aqui, tá, pessoal? A gente tem também um range price aqui no 15 minutos bonito, ó. No 5, aliás. Bem bonito. Faz um movimento, rompe forte, ó. Daqui sai um movimento bem forte. Então pode ser o interesse do preço vir aqui, tá? E daqui subir. Se ele não capturar esses stops aqui. Tá? É legal. Esse movimento eu gosto também, tá? Então tá bem bonito. Alguma pergunta? Vou passar aqui pro Dow Jones. Hoje paciência, hein, pessoal. Ó, acabaram de dar uma batida aqui, ó. Esquisita. Deu uma batida no Dow Jones esquisita aqui, ó. Vamos lá, vamos ver aqui. Semanal. O Dow Jones tá pesado. Por quê? Porque o Dow Jones é o único que limpou o topo máximo, histórico, tá? O S&P e o Nasdaq tá trabalhando bem abaixo. Bem não, né? Mais abaixo. Mas o Dow Jones, ele limpou o topo lá em cima. Nesse candle dessa semana, já rejeitou, ó. 50%. Tá caindo. Tá mais fácil ele vir buscar a mínima da semana do que ele buscar a máxima, né? Não tô dizendo que o preço não pode virar. Pode. Tá mais perto da mínima da semana e mais fácil de ir, porque não tem tanto impedimento, do que ele subir, tá? No diário eu vejo o preço numa média de 20 apontando para cima, tá? Então também ponto crítico para venda. No diário tinha a ineficiência nessa pernada de baixa. Aqui, ó. O preço fez a ineficiência e veio aqui, preencheu com esses pavis e o vendedor entrou de novo jogando para baixo, tá? Então o que vai acontecer, pessoal? Essa semana a gente pode ter construindo aqui, ó, nosso range price no diário. Se esse candle aqui confirmar abaixo, tá? A gente vai ter o nosso range price no diário aqui, ó. E aí, irmão, confirmou abaixo, a gente sabe que o pullback vem e entrega, né? A gente sabe que entrega. Não falha. Dificilmente falha, né? Então o Dow Jones pode dar um direcional pra nós aqui também, ó. Baseado nisso. Houve rejeição aqui, para jogar o preço lá em cima. Aqui ele induziu os compradores. Só que só veio preencher, os 50% rejeitou e jogou pra baixo. Tá fazendo esse movimento, tá? Então, é acompanhar e ficar de olho. Eu vou falar pra vocês, se esse preço do Dow Jones fechar abaixo aqui hoje, tá? Principalmente hoje, ou amanhã, não sei, tá? Se ele não voltar a subir e fechar abaixo, eu vou fazer um swing trade aqui, ó. Eu vou abrir posição com o stop mais em cima aqui, tá? Projetar os alvos e ver se desce para capturar esses fundos aí, tá? Aí aqui é swing trade, passar posicionados aí dias. Vamos lá, vamos seguir. Então, ó, rejeição, ó. Pegou a mínima de ontem aqui, tá? Vamos ver aqui no 4 horas, completamente lateral, já dá pra ver. Tá trabalhando no range aí, esperando o CPI também. Então hoje o mercado, ele vai mostrar algum interesse aí, pessoal, ali perto das 8h30, tá? A partir das 8. Ele vai começar a fazer movimentos chamando comprador, chamando vendedor pra você se posicionar antes. Então às vezes vai dar uns candles de alta, induzindo a gente a comprar,
ou de venda, induzindo a gente por ordem, para que na hora do CPI tenha muito volume, tenha muitos stops posicionados. Tá? Então se você não sabe o que fazer, não faça nada. Espera o CPI. A gente tá vendo uma rejeição de queda aqui, tá? Mas pode ser armadilha. Tem muito fundo aqui. Ou o comprador tá falando sério, tá? Tá segurando realmente o preço aqui para jogar lá para cima de novo. Porque ele deixou uma ineficiência lá em cima de 4 horas, ó, tá marcado lá já. Já imaginou? O preço pode fazer isso aqui e depois cair, tá? Não duvido não. Mas também, aqui já tem uma quebra. Ele fez aquele trabalho no gráfico mais baixo, com um candle só de 4 horas, ele engolfou 3 candles praticamente, tá? Rompeu a região, não entregou o alvo ainda, tá cheio de stops aqui embaixo, tá? E ele tá voltando, tá colocando a galera comprada. Se eles for vender, eles vão colocar a galera comprada, certeza. Tá? Aqui eu tenho uma pequena ineficiência aqui, ó, esse vãozinho. Tá? Vou marcar aqui, ó. Tá vendo aí? Aí é o ponto, tá? Bateu aqui, rejeitou, é chão. Vamos ver numa hora. Uma hora não tem nada. Tá? Uma hora não tem nada. Eu tenho a quebra de estrutura aqui, ó. Movimento de alta. Vai em cima, faz o trabalho de casa. Por que fez o trabalho de casa? Porque ele só chegou aqui, tomou uma pancada, voltou tudo muito rápido. Já quebrando fundo. Tudo bem que não confirmou nesse pavio, mas depois confirmou. Então isso aqui é reversão, tá? Vou tomar muito cuidado com esse movimento aqui. Ah, mas isso subir, cara, subir beleza. Eu tô te falando, esse player aqui tá segurando o preço. Tá? A gente sabe que tem uma ineficiência lá em cima. Então pode rolar uma grande manipulação até lá em cima para cair. Mas aqui já tá me mostrando que se ele for daqui, tá na cara. Tá? Ó, limpou os stops. Olha esse aqui, onde veio. Ó, fundo. Os caras venderam aqui. Forte. Jogou aqui embaixo. Pode ser que o pullback seja ali. E entrega. Tá? Um grande range price aqui, nossa. Invertido. Que devolve o movimento. Ah, não consigo ver esse aqui. Olha a região de quebra maior aí, ó. Quebrou fundo aqui já. Tá fazendo pullback. Já nesse fundo. Tá? Eu acredito que ele deve... eu não queria ver ele indo daqui já não, entendeu? Com esse pavio aqui. Eu acho que ele tinha que preencher pelo menos aqui dentro, tá? Mas, quem sou eu, né? Mercado é mercado. Aqui tem um range price menor. Ó. Bem disfarçadamente aqui, tá? Pernada de baixa, quebra a estrutura. Faz um pullback, rompe. Aí ele vem quantas vezes aí na região? Tá? Vem a primeira entrega, agora vem a segunda e entregou de novo. Como que você sabe, Beto? Só no olho dá pra ver, ó, se a gente projetar esse range, ó. Veio a primeira vez e entregou um monte de alvo. Voltou de novo ali na caixinha. Só no pavio dele já rejeitou. Já pagou aí 2 alvos. 2 ou 3 ali. Tá? Mas aí tem um buraco aqui que ele pode subir ainda no CPI aí, tá? Pode ser um ponto que ele bate e vira, tá? Não tô falando que é certeza, tá, pessoal? Porque o CPI é uma porrada forte, que geralmente vem uns candles muito forte, muito grande, ele vai dando continuidade, tá? 5 minutos abre um candle forte e vai indo. Entendeu? Eu não sei, não sou adivinho aqui não, tá? A gente tá tentando imaginar os movimentos que ele pode fazer, tá? Houve rejeição, e pode ser que ele entrega abaixo aí, tá? Tem média de 4 horas para baixo, média de 1 hora já ficou lá em cima flat, 30 minutos no preço, bateu nela, rejeitou, 15 minutos um pouquinho acima, tá? Então, como ele tá trabalhando gerando liquidez, ele tá trabalhando no range, tá? Ele pode ficar trabalhando aqui dentro ainda mais tempo. Ó, esse pavio veio só para limpar esses stops aqui de quem tá tentando operar agora. Tá? 5 minutos no preço. Então, ó, pra você ver, 2 vezes o preço trabalhou cheio acima, colocou a galera comprada e voltou. De novo, o preço começou a subir, rejeitou. 1 minuto colocou muita gente comprada ali, ó. Falei, ó. Viu um candle desse, compra. E devolveu todo o movimento. Então as médias estão muito próximas, ó. Esperando o CPI, tá? Ainda vai demorar um pouco, né? 8h30. Aí vai ficar sambando aí. Tá? Não é dia, não é hora de a gente fazer nada, pessoal. Infelizmente, tá? Eu queria ver uma tendência, uma oportunidade aí, mas... Ontem, depois do final de tarde, eu já comecei a imaginar isso. O mercado, ainda mais com as falas, né, do Trump. Abre estreito, fecha estreito de novo, que a guerra tinha acabado. Aí volta de novo. Aí o Irã fala que tá fechado. Aí vem o Trump e fala que ele que fechou. Não dá pra entender nada. Aí fica essa... E toda vez que ele vem e fala alguma coisa, cara, ele posta lá na rede social dele, dá esses pavio gigante que rebenta com a gente ali, ó. Você vê, ó, tá colocando a galera comprar, vendido agora. Aí daqui a pouco, dá uma limpadinha no fundo e não vai nada. É que agora, quem sabe, né? Stop pra baixo tem bastante, tá? Stop pesado, tá? Stop de sexta-feira ele não pegou ainda, ó. Teve ordens pesadas aqui pra fazer isso aqui, ó. Né? Que o próprio falou, o preço bateu aqui. Tinha ordens iceberg aqui, provavelmente, ó. Porque ele rejeitou uma vez, voltou de novo pra testar ela. Liquida o pessoal, só que aqui tem muito lote. Aí bate aqui, como é muito lote, ele pega aqueles lotes grandes, rapidamente pra cima. Tá? Então pode ser que ele tenha interesse em voltar a testar esses lotes aí. Consumir mais. Imagina nós, com muito dinheiro. Só que nós compramos aqui, saiu 1/3 do nosso dinheiro. Aqui, 2/3. Ou seja, eu tenho mais uma fatia ainda pro preço bater aqui e acabar de comprar todos os meus lotes que eu tinha que comprar aqui. Então o mercado volta pra buscar. Tá? O mercado volta pra buscar. Daqui sai um movimento bonito, ó. Então o mercado pode voltar para testar esse bloco de ordem aqui embaixo, ó. Que é o PSMC, deve estar posicionado nesse bloco de ordem aqui. Tá? Porém, tem que tomar cuidado também, porque esse bloco de ordem aqui quebra a estrutura interna, mas a pernada mais forte ela vem lá de cima. A referência total é isso aqui, ó. Então o movimento ele tá ainda mais vendedor do que comprador. Vou puxar uma fibra aqui, ó. Aqui era a demanda, o preço veio na demanda, foi lá na parte 50% acima é a oferta vendedora. Os caras venderam dali, então o preço pode dar continuação daqui, tá? Enfim, pessoal, se não fosse o CPI, dava pra se posicionar, porque o stop
Não era para ter uma aceleração tão grande, tá? Como tem o CPI, e aí o CPI é complicado, porque às vezes ele bate para um lado, aí depois começa a voltar, tá? Ele bate forte para um lado, depois ele começa a voltar tudo. Aí tem a abertura do mercado, que pode fazer um movimento totalmente contrário. Ou ele solta o movimento, captura a liquidez, aí depois começa a trabalhar aqui, aí vem a abertura e volta tudo. Pra pegar os stops de quem tá vendido. Ou vice-versa, tá? Um dia de CPI e payroll são dias muito difíceis. Muito difícil de operar, tá? Vamos lá. Então tá. Aí outra coisa, se tem ordens aqui, ó, de compra, e o mercado conseguir estopar, essas compras, os stops delas são ordens de venda para sair. E se o mercado continuar vendendo e pega essas vendas, acelera mais o movimento para baixo, tá? Para o mercado não cair, ele tem que vender até aqui. Só que o tanto de venda que ele vier, ele vai encontrar um paredão com o dobro ou triplo de compra. Que aí o preço bate, não tem força para passar e as compras são acionadas mais forte para para cima. Se o lote de venda é muito maior do que o lote de compras que estão aqui, eles vão pressionar, vão consumir tudo. Na hora que começar a acionar os stops aqui, o preço acelera mais ainda. Por isso que o CPI é complicado, porque o tamanho do lote que eles põem, as HFT, é muito grande, cara. Pula stop, enfim, toma cuidado, tá? Ouro. Vamos analisar o ouro aqui. Diário. O semanal já tá perdendo o fundo, tá? Tá entrando aí na parte já de captura de fundo. Rejeição. Aqui tem esses pavis todo aqui, ó. Só que ele tem eficiência para baixo. Tem uma região de acumulação que ele pode cair mais. O ouro, dependendo do cenário, pode pesar mais ainda, tá? Diário. Vamos ver o diário. Ontem caiu forte, tá? Ele tava com dificuldade de fechar abaixo aqui, ó. Ainda tá ainda. Né? Aqui ele chegou a fechar um pouquinho, mas ainda é uma região compradora. Ele já virou aqui do fundo da semana. Pô, aí, imagina se ele volta tudo. Sacanagem, né? Mas o comprador aqui tá tentando segurar, ó. Hoje vai ser o dia. A gente vê se ele vai ter força pra segurar o mercado. Tá? Hoje a gente vai ver se esses compradores aí realmente tá no game ou se os vendedores vão reventar esse fundo aqui, tá? Tá fazendo pullback aqui no fundo da semana, então a região aqui é vendedora, pressão vendedora. É bem difícil, tá? Aqui tem o fundo, né? Fundo. Aqui tinha um outro fundo, ó. O preço deve estar trabalhando, não chegou nele ainda. Uma grande ineficiência aqui de preço, ó, que ele tá trabalhando dentro dela, tá? Preencher toda ela. Pra cima não tem nada, tá? Não teria que subir pra preencher nenhuma ineficiência no 4 horas. Uma hora sim, tá? Uma hora ele pode manipular mais um pouco aqui pra cima, ó. Deixou essa ineficiência aqui, tá? E essa região vendedora aqui, ó. Daqui vem a porrada, tá? Então ele tem esse fundo aqui, ó. Isso aqui tudo pode ser uma região que ele pode trabalhar pra nós, ó. De range price, tá? Pode vir ali pra fazer isso aqui. Chegou aqui com muita força, não cai, ele pode continuar indo embora, reverter, né? Reverter do fundo da semana pra subir, tá? Mas essa escalada aí não tá tão fácil pra ele fazer não, tá? Pra baixo. Pra baixo é complicado também, tá? Chegou na região de demanda aqui, tá? Fundo mais baixo. Joga pra cima, volta, testa o fundo de novo, esse comprador sobe pra cá, compra com uma força gigantesca, quebra a estrutura interna, volta no pullback, entrega mais uma vez, confirma a alta, pullback, quebra o topo de novo, tá? Aqui ele tenta renovar, não tem força, aqui o vendedor começa a entrar e quebrar a estrutura pra baixo, fazendo topos e fundos, tá? E aí volta de novo na demanda, da onde saiu o preço, na porrada. Deixou a ineficiência aqui embaixo, por isso que ele volta também, tá? Veio, completou a ineficiência, e agora é aquele dilema. Esse mesmo comprador aqui, né, o preço voltou, trabalhou, preencheu, agora esses compradores aqui tem trabalho de novo, ou, cara, imagina esse aqui, se a gente tem poder de compra, cara, igual os caras têm no mercado. O cara comprou aqui e realizou lá em cima. Aí talvez eles mesmo viram a mão. Vendido, chega aqui e realiza. E aqui é um ponto que pra ele tá barato, que ele comprou uma vez, eles compram de novo e pode jogar esse preço pra cima consumindo toda essa trendline aqui, ó. Então é o jogo, cara, que vou te falar pra você. É espetacular. Tá? O problema é que a gente não sabe como que vai vir esses dados aí e como que o mercado vai reagir, tá? Como que o mercado vai reagir. Porque pra baixo, como eu falei, tem bastante stop no diário. Tá pesado, tá? Tá pesado. Pode ser que ele caia mais ainda, porque tem interesse. Mas nada cai direto, né? Ele volta, ó. Caiu bastante, voltou bastante. Aí caiu. Então na macro a gente vê renovação. Na macro a gente, ó, tinha esse fundo importante. Ele vai lá em cima, depois de uma queda forte. Vai lá em cima, gera bastante stops. Depois ele começa o processo a cair, ó. Consumindo tudo, ó. Consumindo esse fundo aqui, ó. E aí ele rompe e confirma abaixo. Então eu já sei que ele vai continuar, provavelmente. Só que antes dele continuar, voltou lá em cima pro pullback. Tirar essa galera que desceu por último aqui. E aí depois ele constrói de novo a narrativa de quebra, renovando de novo esse fundo aqui, ó. Aí parou aqui, ele não vai cair direto, né? Aqui ele não caiu. Aí ele começa a construir de novo uma alta, veio na região que os caras venderam e agora começa a vender de novo. Então o que acontece? O movimento de baixo ele continua ainda. Ele só não vai continuar quando ele falhar. Por exemplo, aqui eu tinha esses fundos, né? Vamos lá, deixa eu apagar essa cidade aqui. Então ele veio lá de cima na pernada, né? A gente já viu. Aqui, vamos pegar aqui a ponta do pavio, ó. Então com esse movimento, ele não consegue confirmar abaixo desse preço como confirmou aqui, ó. Como confirmou aqui. E pra trás, né? Como confirmou aqui, ó. Aqui os corpos do candle fechou abaixo. Aqui ele parou, ó. Ele veio, fez o pullback e parou. Foi, não teve força para romper. Então aqui pode ter sido fundo, tá? E aqui ele sai em movimento quebrando estruturas internas, né?
Quebrou aqui. Aqui não quebrou ainda, né? Então ali eu tenho alvos, possíveis alvos para ele ir, se ele for de alta. Tá? E deixou uma bastante liquidez nessa trendline. Então pode ser que esse pullback aqui vai ser mais longo, lá em cima. Ou pra cima aqui, né? Ou lá em cima, né? Não sei até onde o mercado pode ir. Mas, analisando aqui, ó, pode ser que aqui é o fundo, tá? E ele não cai ainda. Encontrou a região de demanda aqui, tá? E daqui ele pode construir uma alta pra desalavancar, tirar esses vendedores aqui de posição. E aí, colocar muita gente comprado. Quando ele chegar lá em cima, eles realizam o lucro e pumba. Aí vem tomar esse fundo e esses fundos. Tá? Como que eu vou saber se ele vai fazer isso aí? 4 horas eu tô olhando. No diário, ele virou, capturou o fundo e virou. Tá? Então, tem uma força enorme de compra aqui embaixo, tentando jogar o preço pra cima. Mas também eu tenho uma pressão vendedora, né? Esse candle de ontem, eles anteciparam. E aí, quem me garante que esse preço não pode continuar caindo? Aí a gente precisa começar a filtrar. Média de 4 horas pra cima, média de 1 hora pra cima, média de 30 minutos pra cima, média de 15 minutos pra cima, média de 5 minutos abaixo do preço, mas ela pode ser o gatilho. Que gatilho? Bateu nela, explosão pra cima. Pra buscar as outras médias maiores antes do preço cair. Tá? Porque vender a longo prazo com o preço sem testar médias maiores é complicado, porque ela atrai preço. Tá? Então aqui pro ouro a gente pode ver um movimento altista. Tá? Pode ver um movimento altista. A gente vê aqui um topo que tá segurando o preço. Tá? Tem um outro topinho mais embaixo aqui, ó. Então pode ser aí uma reversão também. Tá? Aí é filtrar e tentar identificar um ponto de compra aqui pra baixo. Melhor ponto. Vamos ver aqui em 15 minutos tem alguma coisa. Tem uma pequena ineficiência aqui dentro. Tá? Compra com risco alto. Compra aqui. Joga um stop. Vê o tamanho, se consegue segurar o stop lá embaixo. A subir comprado. Porque aí, aqui também tem nossa metodologia. O preço parou nessa acumulação toda aqui. Tá? Não deixa de ser um range price, porém todo acumulado. Tem uma força compradora aqui. Tá? Espera o preço bater aqui. Só que em vez de você deixar o stop aqui atrás da caixinha, né? Porque tá pavilando muito, aí tem que entrar com uma gestão maior. Vê se dá, vê se aguenta. Tá? Stop mais no fundo. Tá? Aí seria, a caixinha seria mais isso aqui, ó. Tá? E projetar esse alvo pra cima. Compra de risco, tá? Porque venda, eu não quero vender aqui embaixo não, pessoal. Pra mim vender, o preço tem que subir mais. Tá? Fechado? Essa foi a análise de hoje, pessoal. Não tem muito o que fazer agora, eu vou deixar pra me posicionar só mais perto do CPI. Tá? Tem contas que não pode operar CPI, tá? Não sei qual empresa que cada um tá trabalhando. Tem que ver nas regras aí da sua empresa. Então, capital próprio não tem problema. Então, eu vou deixar pra posicionar se tiver algum nativo mais perto. Ou depois, esperar acontecer o CPI, ver os movimentos que vai acontecer, ver o direcional que ele tá tomando, ver como é que o mercado vai reagir. E é isso. Hoje a gente vai passar em branco, porque, infelizmente, nem que se a gente quisesse operar, tá tudo lateral. Ó, só o Dow Jones que respeitou a região lá. E a análise. Ó, o que eu falei? Stop das compras é venda. Provavelmente tá acionando stops aqui embaixo, tá acelerando o preço. Ele vai tentar agora estopar aqui embaixo, ó. Capturar esse fundo. Tá? Que lindo, hein? Que linda análise. E eu vou te falar, tá? Não deu oportunidade. Eu ia falar que nós tínhamos perdido a oportunidade aqui pelo 30 minutos, ó. Bateu na média, rejeição de topo. Olha aqui o range price nosso, pessoal. Olha aqui. Só que o que acontece? Aqui no cheio, ele não fecha abaixo. Tá? Vamos ver no micro. Se ele fechou. Não fecha também. Fechou no preço praticamente. Então não deu oportunidade. Não deu oportunidade. Caiu direto. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Então a gente vê que tudo aquilo que foi narrado fez sentido, né? A gente não tem como adivinhar o movimento, que se eu pudesse adivinhar eu já tinha vendido antes. Mas aí tem como a gente tentar por análise, pelas quebras de estrutura, pelo preço de oferta e demanda, entender o direcional. Eu não falei que a puxada aqui foi muito grande. Levou pra cima e puxou pra baixo, quebrando estruturas internas, quebrando fundo que já ancorou na média e derreteu, tá? Derreteu pra pegar. Ó, tem média de 4 horas lá embaixo. Então esse preço, agora aqui fundo da semana. Aqui é defesa, tá? Aqui é defesa. Tem compras fortes aqui. Só que se esses caras estão falando sério, eles vão tentar estopar esses compras de fundo de semana e levar o preço lá na média. Tá? Depois vai fazer uma levantada. Por quê? Porque aí ficou já a média de 15 minutos. Também tá lá perto do preço, então é região, não tava muito longe. E média de 5 minutos tava no preço também. Então, cara, eu vou te falar. É interessante essa venda aí. Eu não quero vender mais, né? A venda boa já foi. Pelos 5 minutos, até daí, ó. Deixou até um giftzinho aqui de presente, ó, avisando. É complicado fazer trade esse horário, né, cara? Como é que você vai adivinhar que vai vir um candle desse aqui 7 horas da manhã? Mas, ó, acionou os estoques dos vendedores aqui desse fundo e desses fundos, o preço acelerou. Certo? Então é isso, pessoal. Hoje eu vou finalizando por aqui. Vou adiantar minhas coisas para 8h30 para poder estar aqui. Beleza? Tamo junto. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, me chame. Abração a todos.